quantas vezes dá pra parcelar o amor no crédito? E foto de carro alugado no aplicativo de relacionamento, assim, só pra valorizar? Romance é um cachorro quente à luz de velas na praça, gente. Nunca se esqueça, casamento não é brincar de casinha. Hoje a gente trouxe um economista, doutor em teoria econômica pela Universidade de São Paulo, que também coordena o Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, vencedor do Prêmio Jabuti. E não é só por aqui que ele brilha não, tá? Foi também pesquisador na Universidade de Columbia e Stanford, lá nos Estados Unidos. E além de toda essa atuação acadêmica, também é colunista da Folha de São Paulo e editor do Espaço Política e Justiça. Ele veio para falar do amor no capitalismo. Então, que bom ter você aqui, Michael França. Para dar um brilho precioso nessa conversa e deixar o papo ainda mais interessante, nós trouxemos aqui uma rainha. Ela é ícone e é uma força da natureza, cantora, compositora e dançarina que conquistou o Brasil com a sua autenticidade. É uma das pioneiras a trazer visibilidade para a comunidade trans na música e nas redes sociais. Seus vídeos, músicas e frases cheias de bom humor e verdades escancaradas dão uma mega iluminada para muita gente que anda meio perdida em busca de viver sem medo de ser quem realmente é. E hoje ela tá aqui para dividir com a gente um pouco da visão de mundo que ela tem sobre o amor em tempos de capitalismo. Recebam com muito carinho, Pepita! Cara, que currículo, hein? Você gostou? Caramba, gente! Eu não sabia que eu era tão assim, sabe? Essas situações pra mim são muito novas, assim. Eu vivo num país que as pessoas às vezes só me consomem pra sexo e ver você, um garoto tão novo, me desenhar tão bem como você tá me desenhando aqui, isso pra mim é muito louco, sabe? Axé, que bom. Pessoas que nem a mim chegam a 35 anos, eu cheguei a 41 anos, mãe. Então, eu acho que eu consegui furar essa bolha. Então, ouvir você falando isso de mim, eu fico muito feliz. Muito obrigada a vocês dois pelo convite. Espero que a gente possa ter um programa de mudança pro outro que for assistir. Ai, que bonito. linda! O que Ela a falou gente isso, fala eu já depois fiquei disso? aqui emocionado. Ai, já não tem nem mais o que falar. Ah. Ai, a gente tá muito feliz de ter vocês Obrigada. aqui também, tá? E esse assunto Obrigado, muito gente. legal, eu acho um assunto É. muito interessante, porque cada vez mais a gente vive nesse lugar capitalista, das coisas se modificarem a todo instante, perseguindo coisas quase inalcançáveis, e aí a pergunta fica, onde é que o amor fica nisso? O amor, de fato, é parecido com o tempo dos nossos pais, dos nossos avós, ou as coisas estão de fato mudando, o amor está mudando em tempos de capitalismo? Eu acho que existem muitas mudanças, Gabriel. Por exemplo, a gente teve nas últimas décadas grandes transformações sociais. Uma delas vem, por exemplo, do progresso tecnológico. O progresso tecnológico está causando uma grande mudança no mercado de trabalho, como, por exemplo, ocupações sendo depreciadas de uma forma mais rápida. E isso tem um impacto nas relações afetivas de uma forma muito estrondosa, porque, por exemplo, você tem uma parte da população que acaba que está ficando desempregada por não ter qualificação suficiente no mercado de trabalho, ou tem que passar muito tempo estudando. Isso tudo vai afetando as relações afetivas ao longo do tempo e fazendo com que, por exemplo, em determinados setores da sociedade, a gente tem uma taxa de divórcio muito elevada, a gente tem relações relativamente mais frágeis por causa desse sistema econômico que está fazendo com que as pessoas percam, por exemplo, perspectivas em relação ao futuro. Então, você tem uma grande transformação social que tem impactado tanto a sociedade, tanto as suas relações econômicas quanto as suas relações afetivas. Uma amiga minha foi num podcast e ela falou uma coisa e ela foi muito criticada. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Ela foi num podcast que fala de dinheiro, Uhum. né? E aí ela falou que ela entendeu que casamento não é sobre amor, é Uhum. sobre dinheiro. Sim. E as pessoas Uou. receberam isso de um jeito muito reativo. Uhum. E aí eu fui parar para pensar, que com certeza deve ter alguma questão de recorte social nisso, né? A gente está falando de uma menina de classe média alta, né? Então, eu acho que se enquadra dentro dessa questão. Sim. O que vocês acham disso? Vocês acham que casamento é também sobre dinheiro? É só sobre dinheiro? Cara, eu não vejo o casamento só como dinheiro. Eu nunca me imaginei de botar um vestido de noiva e coloquei. Muito louco isso, sabe? Uhum. No meio da pandemia eu me casei. E Subi no onde veio altar. essa mudança de chave de querer isso? Não, eu sempre quis.
construir Tá. uma família. Eu acho que família é uma coisa, companheiro é Sim. outra e viver a dois é outra. São Uhum. 3 lugares muito diferentes. E quando eu botei na minha cabeça que eu queria casar, queria ter essa experiência de casar. E tô casado até hoje com o Kaique. Pra mim, o casamento não é você brincar de casinha de boneca. Nunca vai ser, nunca pode ser. Uma relação para dar certo é você entender o outro. Quem é o outro? É o que tá do meu lado. O outro, quando você começa a entender que o outro, de repente, não tem a mesma ganância, o mesmo prazer, a mesma vontade que você não tem que botar as suas frustrações e seus desejos do lado dele. São sonhos seus. Eu sonho em ter uma vida estabilizada. Eu sonho em ter um carro, morar bem, usar bom perfume. Mas esse é um desejo meu. Eu não tenho que obrigar o meu companheiro a pensar igual a mim. O pensamento é meu, o desejo é meu. Eu nunca vou esperar do meu companheiro dinheiro. Quando a gente é mulher independente, o outro é para somar. Em alguns momentos, dividir, mas eu prefiro multiplicar. A multiplicação numa relação é o outro entender que a gente pode fazer coisas junto. Esse mês eu pago a luz, você paga a internet. Tá tudo Uhum. bem? A compra de mês deu X. Metade minha, metade sua. Você também come. Não é só encher minha geladeira. Então eu vejo que o relacionamento agora tá muito assim. Ah, ele me deu, ele me dá. E a gente não pode ficar numa relação por uma boa cama, um bom carro e uma geladeira cheia. O relacionamento tem que ser sólido, gostoso, prazeroso pra você. Então, quando envolve dinheiro, alguém nessa relação vai se machucar. Não sustenta, né? Eu acho que tem um aspecto importante, pensando agora do ponto de vista mais econômico, que o casamento é em si uma decisão econômica muito impactante para a Sim, vida do casal, sim, tá? É uma das decisões econômicas mais importantes. Então, dependendo com quem que você tá, aquilo vai afetar todo o seu tudo. futuro, né? Todas as suas decisões econômicas depois. E para além disso, você também tem aquela decisão de se vai ter filho ou não. No caso das mulheres em particular, a decisão de ter filho impacta fortemente a carreira. A gente tem estudos, por exemplo, econômicos mostrando que o gap de gênero no mercado de trabalho, até a mulher ter o primeiro filho, não é tão acentuado. Mas depois que a mulher tem o primeiro Hum. filho, esse gap cresce e cresce de forma muito considerável. E por que isso acontece? Isso acontece por vários motivos. Um dele é toda essa pressão social que a gente tem da responsabilidade cair predominantemente em cima das mulheres, pelo cuidado do filho. Então, muitas Essa delas conta é a que não fecha. é, Não é a exatamente. financeira. É, exatamente. É. E em muitos casos, por exemplo, várias mulheres começam a preferir empregos mais flexíveis, empregos que vão pagar menos, Cara, foi justamente para cuidar dos filhos. totalmente o meu caso. Eu Uhum, eu trabalhava fazia roteiro, de uhum, programa de TV, era um trabalho fixo, mas era muito de set mesmo, eu ficava o dia inteiro. uhum, E aí eu fui para a internet, quando eu tive meu primeiro filho, ainda grávida, eu comecei a produzir conteúdo, nessa ideia de que eu ia conseguir conciliar mais o Sim. tempo da maternidade com o uhum, trabalho. E sempre com muito medo de não ser recolocada no mercado de trabalho. uhum, Né, só de você dizer: "Ah, não, mas é que eu tenho filho pequeno", né, ainda mais trabalhando no audiovisual, né, que é sim, uma coisa que são cargas horárias muito extensas, então sim. eu tinha muito esse É. medo. E Camila, esse é um medo que as mulheres têm e que os homens não têm. Uhum. As mulheres muitas vezes têm que definir entre carreira e a maternidade, tá? Fazer esses tipos de escolhas. Às vezes é muito difícil conciliar as 2 escolhas. Então, isso também é um dos motivos, por exemplo, que a gente vê a carreira das mulheres mais estacionadas. A gente não vê mulheres chegando em posições de liderança, não vê poucas mulheres sendo CEOs. Tudo isso é também por causa da questão da maternidade, porque a gente ainda tem normas sociais, uma pressão social que impõe muitas das responsabilidades do cuidado da criança sobre as mulheres. Ou seja, a gente tá falando de que o recorte do gênero feminino dificulta a gestão da vida familiar com o Sim, trabalho, A sim, e ascensão isso do afeta trabalho. ou seja, o capitalismo está afetando diretamente a forma dos afetos dessa mulher. sim. Sim. O afeto Exatamente. amoroso dela com a profissão, o afeto amoroso dela com a família, essa Aham. Sonho, gestão de tudo. tempo, isso Uhum. falando de um único recorte, que é Sim. gênero. Se a Sim. gente vai para orientação sexual, se a gente vai Outra coisa. para Uhum. racialidade, se a gente a mulher preta, periférica, Não é? transexual, é uma pessoa que talvez seja a pessoa que é mais afetada
por esses Uhum. recortes sociais no mundo capitalista de dificuldade nas relações amorosas, provavelmente. Eu não Uhum. vejo como mais afetada, eu vejo como afetada de verdade. Afetada É de verdade. verdade. Tá. Sabe? Afetada de verdade no sentido de não conseguir nada, Uhum. sabe? Aham. De não conseguir nada. Eu fico às vezes me perguntando, se eu não fosse a Pepita, quem eu Hum. seria? Aonde a Difícil isso. sociedade ia me colocar? De que forma a sociedade ia me ver? Se eu não tivesse voz, se eu não tivesse entendimento do meu lugar de fala, do meu posicionamento, quem eu seria? Uhum. Eu vivo num país que a minha voz incomoda. A minha ida num banheiro é um ato de me tirarem dali e não Sim. me permitir. Eu te mostrar a minha identidade, o meu RG com o meu nome social para você ainda é uma dúvida. Uhum. Então, em que Uhum. momento eu tenho que me provar para você que eu sou ela, que eu não sou ele, que eu mereço casar, que eu mereço ser uma CEO, que eu mereço ser uma empresária, que eu mereço estar sentada aqui nesse programa? É um bagulho muito louco. É uma cobrança que a gente dorme cobrando, acorda cobrando, vai no lugar, a gente se cobra, entra no ambiente, a gente se cobra. E aí, Uhum. quando a gente para pensar, a gente vê que a gente não ganhou nada, só se cansamos. É uma briga diária com a gente, com o outro que quer brigar comigo. Eu não vejo embate nenhum de mim com ninguém que está sentado aqui. Eu vejo que todo mundo aqui é igual. Mas vocês conseguem entender isso porque vocês se permitem isso acontecer. O outro não vai me permitir. Eu nunca vou conseguir ser uma CEO se o cara que estiver lá falar assim, não, eu acho que não. Eu tô vendo o currículo dela aqui, tá faltando algumas coisas. Tá faltando mesmo? Ou você que não tem coragem de botar uma travesti ou uma mulher trans num lugar de liderança? Uhum. Eu posso fazer o seu trabalho, o trabalho dela e o dele também. É Uhum. só o outro não me dar visibilidade, não. Pessoas trans e travesti, a gente não está à procura de visibilidade, de oportunidade. Eu quero entrar num avião e ver uma comissária de bordo, uma mulher trans. Eu quero ver uma dentista. Eu quero fazer uma faculdade e ver uma menina como eu fazendo faculdade de educação física e usando maiô. Será que a gente vai conseguir ver isso? Será que eu vou conseguir ir num ambiente? Porque é muito louco. Hoje eu moro num bairro que quando eu falo que eu moro nesse bairro, as pessoas, mentira, tu mora lá? Uhum. Aí quando eu falo, eu vou te dar uma carona, meu carro tá ali. Esse é teu carro. É tudo espanta. Por quê? Porque não tá acostumada a ver isso. É. E aí me incomoda, pra mim é uma fala preconceituosa, é uma fala que me diminui quando fala assim, desculpa, mas eu não tô acostumado. Uhum. Por que eu tenho que me acostumar com o outro e o outro não pode se acostumar com a minha vivência? De eu ir no mercado fazer compra, é uma coisa assim absurda você ver uma mulher trans fazendo compra. O outro te olha de um jeito assim, ó, catuca o amigo, mas eu trabalho pra fazer essa compra, sabe? Sim. Então eu vejo que eu espero, amigo, com toda a clareza que eu tenho como mulher e como profissional e como ser humano, que essa história possa mudar. Uhum. Mas aí eu te pergunto, será que a gente vai conseguir mudar isso? Quando vai ser? Será que quando meu filho tiver maior, ele vai entender tudo que eu, num país que a minha vida, a minha voz, a minha maternidade sempre é diminuída, desvalorizada, ele vai entender isso tudo que eu fiz? Uhum. Não, esse ponto, Pepita, ele é muito importante. Assim, parte do meu trabalho é estudar processos discriminatórios Sim. e como que isso afeta as pessoas, com números, dados e evidências. Particularmente, a gente pode pensar em dois canais que são muito importantes pelo qual a discriminação e a exclusão vai afetando a vida das Sim. pessoas. Um deles é via discriminação interpessoais, que nem você está destacando muito bem. E a discriminação interpessoal, muitas vezes, ela não é bem compreendida pelo brasileiro. Por que não é bem compreendida? Sim. O brasileiro, muitas vezes, acha que a discriminação é só um fato de uma motivação direta. Chamar, por exemplo, xingar a pessoa, ou chamar com algum apelido, enquanto muitas vezes o processo discriminatório não ocorre de forma direta. Ele não Ocorre enxerga, né? exatamente, Estrutural. ocorre de forma indireta, inconsciente. Tem muitos estudos que mostram que as pessoas discriminam mesmo sem consciência que está Cara, discriminando. tem uns vídeos sociológicos tão bizarros que você vê na internet. Nossa, fico até mal, assim, de lembrar. É tipo assim, uma pessoa preta distribuindo flores de graça na rua. Uhum. Ninguém pega ninguém pega. Uma pessoa branca distribuindo flores na rua. Em 5 minutos, todas as flores da pessoa acabaram. Uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência visual, preta, pedindo ajuda para as pessoas no meio da rua para ajudar a atravessar a rua. Ninguém ajuda a pessoa. Uma pessoa branca, as pessoas ajudam imediatamente. Ou seja, eu prefiro acreditar que as pessoas não pratiquem isso de maneira consciente. Uhum. Mas
inconscientemente, pessoas pretas que são mais vulnerabilizadas, quanto mais cetita Sim. for, menos são vistas e ajudadas pela sociedade. E as pessoas Exatamente. não conseguem entender isso, que é Uhum. um fator social, é um fator Uhum. estrutural. Não é determinante. Eu olho e falo, não vou ajudar porque essa Uhum. pessoa é preta. Uhum. Mas inconscientemente, nós somos menos amados, Uhum. menos ajudados, menos incorporados a políticas sociais. E aí eu fico pensando nesse ponto que você trouxe, que eu achei muito bacana, a falta de afeto, E como é que uma pessoa dessa consegue ter. sabe? Como é que eu vou falar de amor se eu Uhum. nunca recebi um amor? Uhum. Uhum. Como é que eu vou falar de educação se ninguém nunca foi educado comigo? Sabe? Uhum. Então são pontos que eu acho que para o outro é um mimimi. É uma coisa muito fácil, mas não é. Se eu entro num lugar e falo bom dia, se um me responder, foi muito. Num elevador, bom dia. Num carro de aplicativo, bom dia. Ali ele se fecha. Isso que você falou um pouco antes, ficou muito na minha cabeça de, se eu mandar um currículo, o cara lá vai Sim. olhar e ele vai falar não e tal. Desde que eu tô na internet, a gente fala sobre mulheres ocupando Sim. posições de liderança e a gente ainda tá dando exemplo do cara lá. Então, quando esse Sim. cara lá não vai ser mais É. o cara Vai ser mais o lá, É. cara. porque faz É. muitos anos. Então, o ponto Ele vai ser central. o cara lá, não te cortando, amigo, porque as pessoas que rodeiam ele pensam igualzinho a ele. Uhum. Eles se protegem, Sabe? né? É Vou dar uma um bolha. exemplo. Você vê uma mulher trans ou travesti fazendo uma campanha de cerveja. Como é que ela chegou ali? Quem colocou ela ali? Vou te desenhar quem colocou ela ali. Uhum. A gay que trabalha na empresa procurou o superior e comentou: bota ela pra fazer. Mas quem é ela? Aí, às vezes, a pessoa faz aquele job, ganha aquela importância pra sobreviver e o dono da marca não sabe nem quem ela é. Não consome, não sabe que ela é, não sabe o que ela faz, Não se não conhece a aprofunda. história dela. Por quê? Tanto faz, tanto fez. Então, eu acho que enquanto tiver pessoas ao redor que têm o pensamento do superior, não é um time, Mas essa sabe? coisa do puxar, né, do que você falou, é um gay que vai Sim. essa coisa do puxar, eu acho que é sobre ocupar mesmo, né, mas Sim. ocupar, assim, dessa maneira, né, de um puxa o outro, Uhum. né, É. que também não, né, não Então, tem a mesma força, né. É importante, Camila, mas assim, para a gente entender esses processos, a gente tem que ir decompondo ele por etapas. Então, por Uhum. exemplo, um mecanismo de discriminação que funciona muito forte no Brasil é o que a gente chama de discriminação indireta. O que é isso? Por exemplo, no mercado de trabalho brasileiro, a gente sabe que grande parte das ocupações são por indicações. E aí, quando você pega uma posição de maior prestígio social, o que vai ter ali? Vai ter basicamente homens brancos, Sim. héteros de alta Padrão. renda. Padrão. E aí, na hora que surge uma vaga, e esses homens olham para a rede de contato, naturalmente eles tendem a indicar outros homens brancos de alta renda, justamente porque a rede de contatos Boa. deles é formada por homens brancos de alta Boa. renda. Uhum. Tá? Isso discrimina negros, mulheres, a comunidade LGBTQIA+. Então, uma simples medida, por exemplo, de fazer com que as empresas procurem mais, tenta em todos os seus processos seletivos ter, todas as minorias, isso já ia impactar demais, não só a sociedade como a própria empresa. Por quê? Porque quando um homem branco de alta renda está indicando outro homem branco de alta renda, aquele que está sendo indicado não necessariamente vai ser mais talentoso, ele vai ter esse privilégio de estar nessa rede de contato. Você pode ter muitas mulheres, pode ter muitos negros, comunidades LGBTQIA+, indígenas, que pode ser tão talentosas quanto, mas que não vai ocupar aquela vaga porque não tem acesso à rede de contato. E fora esse rolê todo, de repente o currículo dele não vale nada. Mas ele foi peixe de alguém. Uhum. Alguém colocou ele lá. Não, acho que nem Ele tá ali pede o por alguém, currículo. Eu acho que entendeu? não existe, Então eu acho né. que falta um pouco isso. Aí, e o que me deixa mais louca é que de repente o outro pode perguntar assim, mas o que ela tá fazendo ali? Cara, o que eu tô fazendo aqui? A mudança, a diferença, o entendimento. Eu sou uma travesti mãe que tô educando uma criança para entender o mundo que lá na frente ele vai viver, que ele vai se entender. E aí é muito louco quando eu vejo essa fala de diminuição para o outro. Ah, mas ela tá ali porque deve ser alguém que colocou. Não. Eu tô aqui pelo meu merecimento, pelo meu esforço, pela profissional que eu sou, sabe? Uhum. Então eu vejo que isso, até isso, na sua parte de financeira, tudo é mais difícil.
sabe? Eu vejo, às vezes, alguns relatos da pessoa falando: eu fui no mercado com meu marido falou pra me comprar um shampoo mais barato esse mês, sabe? Aí ele parou de tomar a cervejinha dele, sabe? Ele deixou de comprar aquela blusa, aquele tênis. Mas pra mim, não. Ele pediu pra me diminuir o preço do shampoo. Então, são coisas que vão acontecendo em relação, na nossa vida, que eu acho que a gente, às vezes, não tem esse entendimento. Mas para a gente ter esse entendimento, tem que existir pessoas que possam expor isso para o outro poder se entender. Eu sempre falo que o outro tem que ter a virtude de aprender a ouvir. Escutar, a gente escuta música. Ouvir, poucas pessoas sabem fazer. Maravilhosa. Exatamente. E aí, falando de outros sistemas, já que a gente tá falando do amor no mundo capitalista, como é que era antigamente? Não sei se você já faz parte do seu estudo ou não, mas porque antes a gente vivia no feudalismo, que era tipo a galera nobreza e clero com acesso, Sim. e o resto que se foda. Uhum. E aí a gente foi para um mercantilismo, antes a gente tinha outras formas de organizações. É mais fácil amar hoje do que no passado, ou continua tão difícil quanto? Fiquei Esses curiosa. acessos Fiquei também curiosa. são... Esses Me acessos... traga números. Por mais que ainda seja muito difícil amar, por mais que ainda tenha muitos recortes sobre o amar, hoje em dia ainda é um pouco mais acessível ou é tão ruim e preocupante quanto antigamente? Bom, a conotação do amor foi mudando drasticamente ao longo do tempo, né? No passado, por exemplo, muitos casamentos se davam por obrigação. As mulheres tinham que casar com Sim. alguns homens ali que era o pai que Escolhia, né? escolhia, enfim. Isso foi mudando de forma significativa ao longo do tempo. E uma coisa muito interessante, ô Gabriel, é que até uma vez escrevi uma coluna sobre isso, chamada Todas as Mulheres Solteiras. Que acontece? Você tinha essa pressão social, muito alta no passado, no tempo dos nossos pais, enfim, de casar relativamente cedo, constituir uma família, e muitas vezes as mulheres não escolhiam bem os parceiros, né? E fazia com que passasse algum tempo, vinha um divórcio relativamente rápido. Agora, o que está acontecendo é um padrão interessante em alguns países do mundo, que as mulheres mais escolarizadas estão demorando bem mais tempo para casar, escolhendo melhor parceiro afetivo, tendo bem mais liberdade sexual do que tinha no passado. E quando se casam, tende a ter uma estabilidade relativamente Olha. maior nos casamentos do que a geração, por exemplo, de suas mães e de suas Olha. vós. Que elas Então estão tem mais essa tendência. estabilizadas Estão mais já, né? estabilizadas. A respeito de tudo, né? Eu acho que a Exatamente. cabeça, Informação. financeiramente, É. e até com a questão que antigamente as mulheres casavam virgens, né? Então, assim, você também tá mais escolada sexualmente Eu acho, falando, né? eu acho que é informação também, né? Você Sim. ter o prazer de entender com quem você vai ter uma vida a dois, com quem você vai dormir, com quem você vai acordar, com quem você vai dividir os seus sonhos. Eu acho que era muito louco naquela época você se envolver com uma pessoa que você conheceu naquele dia, naquele Imagina. momento. Nossa, imagina. Cara, eu não Sabe? posso pensar. Você não o sabe horror. nada da pessoa. Você vai saber quando chegar de repente no quarto. Oi, eu durmo do lado esquerdo, tu dorme do lado direito. Aí eu durmo de cueca, tu dorme de meia. Oi? Sabe? É muito louco isso. É. Então, assim, eu acho que eu torço muito pra mudanças e mais mudanças. Eu nunca tive medo da mudança. Eu sempre quis a mudança na minha vida. Aquariana, né? Sim, eu sempre quis. Eu Uma sempre massa quis. sensitiva. Esses dias eu tava conversando com meu marido, aí do nada, não sei o que eu falei, vamos fazer um trisal. Já joguei na mesa assim, Bora no mudar. almoço, quase se entalou com frango na boca. Vamos fazer um trisal. Eu falei, olha, eu acho que chega uma hora na relação que tem que dar uma apimentada. Mas aí eu perguntei pra ele, o seu psicológico tá pronto pro trisal? Aham. Não vai bater neurose? Não vai querer dirigir GPS, homem GPS, vira pra esquerda, vira pra direita, joga a perna pra trás. Não, não é assim o trisal. Diretor Não dá pra de- você dirigir. de trisal. Sabe? E aí, isso foi muito engraçado que eu falei com ele e ele ficou martelando esse assunto. Aí fomos buscar o filho na escola e tocou no assunto. Aí como é que é o homem, né? Aí ele, é isso mesmo? Que tu quer? Eu falei, oi? Eu já tô em outro patamar, meu amor, eu sou aquariana. Então, assim, eu falei naquele dia, se engasgou com frango, morreu o assunto. E aí, isso pro outro, numa relação, é meio doido.
sabe? Aí ele sempre, quando a gente tem uma oportunidade, ele pontua assim, mas sem preferência, sabe? Então, assim, eu torço muito pra vir muitas e muitas e muitas formas de você poder amar quem você quiser, do jeito que você quiser, da forma que você quiser. 2, 3, 4, 5 pessoas, não importa. É que o que eu sinto, que a gente falou no outro episódio que a gente gravou, que as Ah. pessoas têm medo da mudança. Sim. Elas ficam Tem. apegadas ao que elas acreditaram que é certo, ou o que elas ainda acreditam que é certo, e tudo que é diferente disso Sim. é visto como errado. Uhum. Mas E isso, isso é, isso vem isso de é uma tão coisa chamada pequeno. base de família. Porque eles Na repetem época da minha padrão. mãe com meu pai, eles eram assim, então eu tenho que Isso. seguir aquilo dali. Você não tem que seguir nada. Você tem que se seguir. Você não tem que seguir naquela época. Que época que você tá falando? Eu tenho certeza que teu telefone não é um V3. Eu tenho certeza que você não tá com a calça jeans da época da faculdade, nem o corte de cabelo é o mesmo. Isso mudar Não tá de boa. Então, mudar isso é bom. E É. você, a sua mudança? É muito louco você ver pessoas numa relação que só o companheiro tá feliz. É muito fácil fazer o outro rir. Que momento eu vou dar uma gargalhada nessa relação? Sabe? Eu digo em relação em todos os momentos. É muito fácil meu marido me botar sentado e falar, ó, tem isso pra pagar, tem isso pra pagar, a gente não pode fazer isso, a gente... Aí eu me pergunto, meu Deus, que relação é essa que eu tenho? O cara não fala da minha unha, não fala do meu cabelo, não fala do meu perfume, não me procura na cama. Isso é uma relação? Isso é uma relação pra quem? Pra minha mãe, pra minha tia, pro meu primo? Pro outro achar que eu tô vivendo uma relação? Aí eu deixo essa pergunta pra vocês aqui e pra quem tá em casa. O que é uma relação? Eu quero entender o que é uma relação pra você. É só você rir e eu. O cara só chega em casa pra fazer pergunta que me Mas aí questiona. você falou isso, e eu? E aí eu fico muito também pensando nesse lugar da mulher dentro da relação, de Sim. servir, de fazer rir, né? Uhum. Que é Porque um em lugar alguns muito momentos, chato. gente, parece que a gente tá vivendo aquele tempo. Parece. Chega em casa, comidinha na mesa, casa cheirosa, as crianças sentadas vendo desenho, tira o blusão, joga no sofá, pode botar minha comida. Bota a comida, bota aquele copão, do nada pega uma garrafa de pimenta e joga pimenta e pá. Aqui. Aí quando você vai olhar, o cara tá todo abertão dormindo lá. O cara não perguntou como foi seu dia. O cara não te deu um bom dia. O cara não reparou que você mudou o corte do cabelo. Que relação é essa? Eu digo para minhas amigas que às vezes só é ser feliz. Antes só do que mal acompanhado. Em relação às relações, uma coisa importante que tem que ter em mente também é que existe uma certa inércia, né, Sim. nas normas sociais, nas tradições, e isso leva naturalmente um tempo para ir mudando. Mas, por exemplo, quando a gente pensa a questão de gênero, ou até racial mesmo, Uhum. não é só, por exemplo, discriminação interpessoal que vai afetar. Eu costumo dizer, por exemplo, que se a gente acabar com a discriminação interpessoal, ainda vai ter um espaço pelo qual o gênero, a raça, vai continuar afetando as pessoas. O que seria isso? Seria as próprias normas sociais, a própria desigualdade que está correlacionada com a de gênero, a racial. Sim. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando aqui, por exemplo, que quando as mulheres não se enxergam em determinadas ocupações no mercado de trabalho, elas às vezes vai replicar as escolhas da mãe, em termos de carreira, as escolhas da avó. Quando você não tem representatividade, por exemplo, você, Pepita, tipo, não é só a questão das discriminações interpessoais que você está afetando, você também vira um modelo de referência Sim. para as novas gerações, Sim. tipo, se basear em você. Eu, como uma pessoa negra no jornal também, e na academia, eu também tenho toda uma geração mais nova se espelhando e mudando essa conduta. Isso é uma forma também de você ir quebrando com essa inércia das normas sociais, das tradições, Sim. que vai se perpetuando entre as gerações. É um processo lento, é um processo difícil. Para as pessoas mais progressistas pode ser assim, tipo, lento demais, mas inevitavelmente é o que acontece, assim. E a gente ainda tem um desafio maior, que a gente vive uma sociedade extremamente conservadora. Então, e aí se a gente for pensar nesse lado conservador, e se a gente for fazer uma ligação de mudança versus herança, aí eu vou numa pira que eu tenho, assim. Eu acho que é muito mais difícil a gente quebrar o padrão dessas famílias conservadoras que têm muita grana, porque você ir contra a opinião do seu pai e do seu avô tem uma herança em jogo. Sim. Então eu acho que eles replicam o comportamento, porque é extremamente confortável você estar seguro dentro daquele seu
reininho, Você tocou um né? ponto muito importante, Camila, porque assim, se for parar para pensar, até a noção de liberdade, né? Recursos, dinheiro, em tese, poderia propiciar aos indivíduos maior grau de liberdade. Mas o que acontece em vários casos é que as pessoas com mais riqueza estão presas também, estão presas para manter o Muito status Uhum. doido isso. socioeconômico, Tá vendo? estão presas por causa que quer herança. Então, estão presas ali numa normas, e essas pessoas que justamente poderia desfrutar de um Uhum. grau de liberdade maior e de uma satisfação maior, muitas vezes têm uma vida miserável mesmo tendo muita riqueza. E a gente fica falando que queria ter a vida do herdeiro, Eu não será? queria ter a vida de ninguém, eu Agora a sou muito gente bem com não a minha quer vida. mais. Agora a gente não quer mais. Mas aí dá pra ser 100% romântico quando as contas estão apertadas? Eu acho que dá. Tá com você. Eu acho que dá, amigo. Eu acho que dá. Eu acho que quando existe um sentimento, um companheirismo ali, a gente consegue, E essa coisa sabe? de lutar junto também, eu Eu acho acho que é que uma já coisa é que o une, ato né? do relacionamento que existe a parceria, né? É isso. Você entender o outro. Uhum. Aí por que o outro pode me entender e eu não posso entender o outro naquele momento? Esse mês eu soube que te dispensaram do trabalho. Vamos sentar? Vamos lá? Vamos dar uma segurada? A gente vai Uhum. muito para sua mãe mora no bairro longe, a gente gasta uma gasolina, vamos dar uma segurada na gasolina, vamos dar uma organizada aqui. Ah, a gente tem mania de fazer churrasquinho, fulano, João, Pedro, Maria, vem todo mundo para comer. Vamos pedir para quem quiser vir trazer sua misturinha, trazer sua bebida, trazer sua coisa. Então eu acho que a relação vai mudando nesse sentido quando você entende o outro. A palavra empatia para algumas pessoas é só numa rede social. Eu acho que numa relação ela tem que ser muito viva. Ah, isso é lindo. Sabe? A empatia do outro, de entender o outro. Pô, meu companheiro não tá legal, ficou chateado que perdeu o emprego. O que eu posso fazer para mudar essa história? Sabe? Não é você fazer loucura para ver o outro rir. Tem que ser bom para você também. Eu tenho certeza que lá naquela gaveta tem aquela lingerie que tu ganhou mó tempão. Tempão. Tem aquele champanhe baratinho. Aí é teu momento. É o que você pode fazer para mexer nessa relação. Eu acho que o dinheiro ajuda a realizar sonhos, mas o dinheiro não te traz felicidade. O que eu entendi do que você falou e eu achei maravilhoso é que talvez exista sim romantismo, mesmo quando as contas estão difíceis de pagar, mas não o romantismo padrão do que as pessoas acham que é Sim. romantismo. Exatamente. Não é romantismo, vou Sim. comprar uma flor pra você, Sim, não, vou fazer uma não, surpresa. não. É o romantismo Eu não de vejo entender isso, o outro. Gabriel, vou te parceria. discordar. Eu não vejo isso Eu como também, não, mas eu romantismo. também não. Uhum. Romantismo para mim é uma outra coisa. Quando você me dá bombom, uma flor, uma blusa, uma bolsa, mimimi. É que as pessoas Sabe? tendem a falar Eu que isso é acho romantismo. que isso, para mim, é você me cativar. Aham. Você me agradar. Romantismo para mim vem de um outro jeito. Romantismo para mim é você ver sua companheira num momento difícil e você sentar e falar: não, tu não tá sozinho não. Essa luta é nossa. É isso que tu quer, eu vou lutar junto com você. Eu acho que a gente faz o romantismo muito filme americano, Ai, é sabe? isso. Muita novela mexicana, olá, que tá muito bem, o que passa? Sabe? Não é isso, amor. E não é isso, é mais do que isso, sabe? Eu acho que quando você me dá uma rosa, um chocolate, uma coisa, me leva num lugar, eu acho que você tá me agradando, sabe? Você quer me Sim. ver bem, você quer me ver feliz. E pra mim, isso não é romantismo. Eu acho que assim, Meu pensamento, não quero problema contigo, eu quero sair daqui bem. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que assim, mesmo em situações difíceis, dá pra você fazer todo um esforço ali, né? De, pô, você gosta da pessoa, tem uma Sim. conexão legal, você vai fazer esse esforço. Mas a questão central é que, dependendo do estresse econômico, né? Esse estresse vai afetando Sim. vai gerando outros estresses na vida, né? E vai desgastando eventualmente o relacionamento. Os dados mostram, assim, por exemplo, quando você tem muita crise, assim, tipo, tende a aumentar, por exemplo, as taxas de divórcio. Crise no país, assim, Crise no financeira, país, tá. Então, isso é por causa disso, Olha que né? Você doideira, gera né? Tá ligado, um total. estresse econômico ali. Porque eu acho que o outro que eu digo é o outro. Ele pensa no jeito assim, nossa, mas a crise tá, então a gente vai ter que se mudar daqui. Uhum. Vamos vender o carro.
gente não vai Uhum. poder viajar mais. Uhum. Mas o outro não consegue entender que, de repente, coisas pequenas vai me fazer sorrir. Uhum. Vai me fazer entender aquela relação ali. Eu quero que as pessoas que estiverem em casa entendam que eu não quero que elas sigam um rótulo, um pensamento e um caminho que eu quero fazer, que eu coloquei no meu GPS da minha vida. Eu acho que a vida é sua, você faz do jeito que você quiser. Quando você vê que quando toca no bolso, seu companheiro quer se separar, ali não existe amor. Ali nunca existiu um amor. Isso Uhum. que eu ia tocar no ponto, porque às vezes a relação tá ali, mas às vezes tá ali. Pato. É ali, ó, Pato. pato. A gente falou do é. pato já hoje. Pato, ali vou ficar só molhando a minha bundinha, tá tranquilo, tô namorando. Não é isso, gente. Aí não é relação, não é Não amor. é. Não é Uhum. casamento, Sabe? né? Não quero problema contigo, quero sair daqui bem. Então, eu penso desse momento que eu acho que a pessoa não tinha um sentimento ali. Eu acho que parceria é estar com ele no ovo e no bife. Eu acho que tem sentimento, é porque eu acho que. Eu digo isso, amor é a coisa que menos sustenta relacionamento, na minha opinião. Sim. O amor no lugar de sentimento, de sentir a emoção da paixão, de estar ali amando a pessoa. É porque eu acho que amor vai muito além disso. Amor é tudo que você falou. Amor é companheirismo, Sim. é estar junto no muito, no Empatia. pouco, é ter empatia. E na minha concepção, poucas uniões, poucos relacionamentos têm isso verdadeiramente, genuinamente. Então, quando vem uma crise econômica, uma crise financeira, como isso, essa centralização, essa conexão, essa relação não tá bem existindo, uma crise Mas econômica pra é você motivo que pra tá na relação, acabar. que acredita no coraçãozinho, é uma prova de fogo pra você. Uhum. É o momento de você entender com quem que você dividiu 2 anos, 3 anos, 11 anos de relação. Passamos por uma crise, o cara já se desesperou e falou: chega, vamos se separar. Que relacionamento é esse que eu tive? De novela? De uma série? De um personagem que eu criei como diretora ou escritora da minha vida? É louco. A gente Uhum. faz isso, né? De louco. ficar criando personagem. Eu acho que a gente. Eu tô com 43 anos. Se eu for pegar o que era amor pra mim no começo das minhas relações, era uma coisa tão torta do que é pra mim hoje em dia, sabe? Eu interpretava uma crise de ciúmes, por exemplo, como amor, né? Uma relação possessiva como amor. Né, eu acho que a gente vai mudando o significado do que é o Ainda amor, bem. conforme a gente vai ficando mais maduro e vai se relacionando mais com os outros, né? E além disso, acho que tem um ponto importante que a gente ainda não discutiu aqui, o que eu acho que casa muito com o contexto, né, de Não, amor joga no na mesa. A capitalismo, gente tá pronto pra discutir. Joga na É mesa isso aí. aí. que é a própria hipergamia nos relacionamentos, né? Eu ia falar Você ia isso, falar já. isso? Boa, boa. Só antecipando então, que é o seguinte, as pessoas, né, naturalmente, na estrutura que a gente tem social, induz as pessoas a querer parceiros com maior status socioeconômico. Isso é uma coisa que acontece, tá? Tem um estudo, por exemplo, que eu estou fazendo, que eu vou publicar em breve, que eu estou olhando para as mulheres negras, tá? E aí, quando controla, por exemplo, o nível de escolaridade, idade, renda, enfim, as mulheres pretas têm uma probabilidade muito menor, assim, abaixo a probabilidade de, por exemplo, de homens brancos com alta escolaridade, com ensino superior. Mesmo elas tendo, por exemplo, ensino superior e nível de renda equivalente. Tá? As pardas é um pouco menos, enfim, vis-à-vis as mulheres brancas. E por que isso é importante? Isso é importante por vários aspectos. É um outro mecanismo que reforça as desigualdades ao longo do Sim. tempo. As mulheres pretas e pardas que já estão em várias vantagens socioeconômicas, acaba ficando com um parceiro que tem um nível de escolaridade menor ou uma renda menor, a renda domiciliar per capita vai ser menor e isso vai propagar intergeracionalmente a desigualdade. Tá? Então, esse também é um mecanismo importante de a gente pensar a desigualdade e o processo de exclusão na sociedade brasileira. Verdade. E elas acabam sendo chefes de família, né? No Em final muitos das casos, contas. A sim. maioria Isso das vezes, isso né? é o que a gente já chama, tipo, você já tem um viés de seleção, tá pegando aquelas que casam. Exatamente. Antes as mulheres pretas também têm uma desvantagem em termos de casamentos, tá? A probabilidade de elas casar é bem menor do Bem que as menor. brancas. E quando vocês acham que as pessoas começaram a confundir afeto com poder aquisitivo? Acho que desde que o mundo é mundo. Certo? Acho que antes do capitalismo. Época do feudalismo. Nobre só casava com nobre. Eu quero casar com um príncipe. O príncipe tem que casar com uma duquesa
pra manter o Mas reinado, ou o você príncipe acha casar com, que... Não, uma mas princesa. isso não é o que a gente estava falando antes, dessas famílias que Uhum. mantêm ali a Uhum. grana e tal, e você é só um pau-mandado da geração que Uhum. você vai reproduzir isso. Uhum. Mas eu acho que tem gente que não tá dentro dessa classe social, mas que Uhum. ainda confunde Uhum. o amor com o afeto, que ainda Uhum. tá esperando provas de amor com afeto não, amor Uhum. com grana, ainda tá Uhum. esperando forma de amor, Uhum. com questão financeira. Sim, isso foi potencializado, né, pela TV, mídias sociais, etc. Mas o ponto central é que, assim, teve um período de transição, né, que saiu disso dos casamentos impostos, enfim, e aí começou a ter uma certa mais mistura de classes ao longo do tempo. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa ia para um bar, para um clube ali, às vezes tinha várias, classes sociais, um samba, né, que mistura várias classes sociais. Às vezes ali uma pessoa mais favorecida sabia dançar bem, e ficava ali num relacionamento de classes, por exemplo, muito distintas. O que está acontecendo, Camila, atualmente, é o que a gente chama de ampliação desses casamentos seletivos, que é pessoas de nível de renda mais alto casar com pessoas de nível de renda mais altos, mais escolarizadas, casar com pessoas mais escolarizadas. E os próprios aplicativos de relacionamento acabaram tendo um impacto nisso também. Porque Porque eles já pré-selecionam Eu tô com tempo, hein? Eu Eu tô com tempo. Acontece o seguinte, o aplicativo de relacionamento tem várias formas de você sinalizar sua classe ali, pelas fotos, né. Você pode colocar uma Mas viagem. calma, porque às vezes é o carro emprestado, trabalha na concessionária Exatamente. limpando poeira do carro e botou a foto. Calma, a Exatamente. internet ela é meio É mentirosa. meio mentirosa. E não só isso também, né, vários aplicativos você paga, Tem fica o mais em pago. evidência, fica mais em dá super evidência. like. Exatamente. Exatamente. Bairro. Aí você Isso, Você vê que também bairro. não, seleciona por região. tem É. aplicativo que é por região, onde você passa, que as pessoas Tem passam, esse, tem né? isso, né. E aí É. liga quem passou perto de você. Exatamente. Mas eu acho uma realidade muito louca, né? Eu acho uma realidade muito louca, porque aí fica montando grupinhos, né? Eu Uhum. só me envolvo com pessoa que já fez faculdade, que mora no tal. E Uhum. aí? Eu entendo não querendo fazer o advogado do diabo, mas eu entendo, por exemplo, vou dar um exemplo pra mim, é muito mais fácil eu me relacionar com um artista do que uma pessoa que não é artista. Uhum. Por quê? Porque eu tô aqui trabalhando, tô numa gravação, eu encontro artistas, Uhum. pessoas que vivem a mesma coisa que eu. Quando eu for pra uma festa, uma balada, Uhum. existem as baladas de artistas. Então a quantidade de pessoas que eu vejo no meu dia a dia, tirando um pouco o lugar dos aplicativos de rede Uhum. de namoro, redes Uhum. Não, sociais, mas por etc. quê? Por que que tu jogou os aplicativos do nada, É, assim? porque os aplicativos Fiquei meio podem... bugada. Não, porque os aplicativos podem facilitar eu conhecer pessoas que não são parecidas comigo. Uhum. Mas no meu dia a dia, Uhum. os lugares que eu frequento por trabalho ou lazer, geralmente também são frequentadas por pessoas que também são artistas. Uhum. Então a probabilidade de eu acabar me relacionando com Uhum. uma pessoa que também é da arte é muito Uhum. maior. É. Óbvio que eu não... eu gosto de frequentar outros lugares que eu acabo encontrando outro tipo de pessoa, que Uhum. não pertence ao meu núcleo de trabalho. Uhum. Mas eu entendo que às vezes também é mais fácil. Sim. Eu tô no Eu já núcleo bugo, acadêmico. eu já bugo. É. Vou bugar, vou É. vir como uma erva daninha aqui pra dar uma animada aqui. Hoje não, porque hoje eu sou casada e tal, mas eu nunca queria me envolver com pessoa do mesmo meio que o meu. Eu sempre queria ir pra um lugar assim, do nada, Uhum. e vou te levar pra um pagode. Eu via que a pessoa não sabia quem eu era mesmo. Aí te interessava. Aí essa pessoa me interessava, porque é muito louco você se envolver com a pessoa no mesmo meio que você, e de repente, ó, o meu degrau tá aqui, da pessoa que eu tô me relacionando aqui. Ela quer esse degrau. Uhum. Ela quer esse degrau, ela quer ser você. Não, eu namoro a fulana. Oi, tudo bem? É camarote aí? Ah, eu vou pra aí, a minha namorada que é a dona. E eu acho que a pessoa começa a viver uma vida que não é dela na relação. Sabe com quem eu namoro? Sabe com quem eu sou casado? Isso não é muito legal. Porque quando acaba a relação, ela pode ter certeza que todas as pessoas que rodeavam ela, que era seu amigo, não vai continuar com a amizade com ela. Que eles eram seu amigo. Sim. Então, numa relação, eu prefiro pessoas que vivem no mesmo meio que eu. Será que é legal? Mas é que questão Será de que vai preferência, ser? acho que é uma questão De De natural. facilidade, pode É, De ser. encontro, é questão de Aí ele vai entender que quando eu chegar em casa probabilístico, meia-noite eu acho. tava trabalhando. É mais uma questão de probabilidade. É. Como eu Você- frequento lugares que É. as pessoas geralmente... E não é por escolha, é por questão de trabalho. Sim. Eu tô indo em lugares que Uhum. as pessoas têm o mesmo interesse que eu. Então a probabilidade de eu encontrar uma pessoa
que também tem os mesmos gostos que eu, geralmente é maior. Que é o evento da marca, É a o festa evento da da marca, a novela. festa da novela, né? o Exatamente. bar dos artistas depois da E isso gravação. também é uma maneira de manter o capital no mesmo lugar, Isso, né? segregar. Por exemplo, você tocou um ponto muito importante, Gabriel, que é assim, sua rede de contato, né, vai ser rede de contato mais só de artistas, enfim. E não só isso, mas o capital cultural, assim, as preferências que você mesmo citou, vai ser mais parecido. E isso vai gerar maior seletividade. No caso da Pepita, que prefere muitas vezes ir para lugares diferentes, conhecer pessoas Sim. diferentes, é relativamente mais raro acontecer. Por quê? Porque o ser humano em si, muitas vezes, não gosta do diferente. Tá, naturalmente, assim, às Sim. vezes vai para vai tentar ali uma coisa meio diferente, aí os gostos, as preferências, a cultura é muito diferente, não vai dar certo aquilo. Então, isso é muito importante, porque é um mecanismo de perpetuação de sistema de vantagens e desvantagens, Sim. tá. Então, por exemplo, teve uma vez que eu escrevi uma coluna na Folha que foi super viral, que era o título era: "Filho do porteiro termina a universidade, mas não alcança o filho do rico". E qual que era a brincadeira que eu fiz ali? Imagina, por exemplo, uma pessoa, favorecida, uma pessoa rica saindo de uma universidade de elite, por exemplo, USP, e Uhum. mesmo curso, uma pessoa desfavorecida, uma pessoa relativamente pobre, mas era o mesmo curso. Quando chega no mercado de trabalho, Rede de contatos. tem uma rede de contato que já vai colocar o filho do rico muito mais na frente, mas para além da rede de contato, tem, por exemplo, o capital cultural ali. O rico, às vezes, vai ter mais afinidade com o gestor, com o diretor, por Você diz causa de de assuntos, de assuntos, realidade, de de realidade, vivência? assuntos, vivência, às Entendi. vezes música. Vamos supor que gosta de falar de música Ai, mas nisso eu sou erudita, não sei o que igualzinha a tem. Pepita, até porque eu acho que eu tive uma sorte por conta do meu trabalho, por conta da internet, de conseguir entrar em contato com pessoas que são fora da minha bolha. Uhum. E, cara, isso Aumenta muito a enriquece perspectiva. tanto. Mas com Sim. certeza. Você é um presente tão grande do meu Sim. trabalho que também toda vez que eu posso, sabe, começar uma relação, não precisa nem ser amorosa, tô falando de Sim. amizade e tal, com pessoas que são de um outro universo, que se eu Uhum. tivesse, sei lá, se não tivesse a internet, eu tivesse seguido ali a minha primeira profissão e tal, eu jamais teria encontrado ela Uhum. na minha vida e eu jamais saberia, sabe, um monte de coisa e realidades diferentes. Então, Uhum. nisso eu sou muito parecida. E, Gabriela, eu vejo assim como se fosse uma mudança, sabe? Se permitir a mudança assim, sabe? Eu vejo que no nosso mundo aqui, no nosso mundo, é cobra querendo comer cobra, sabe? Aí eu fico pensando numa relação. Imagina assim, eu namorar uma pessoa assim muito famosa assim, como é que seria? Tem como você pensar? É. Ou você acredita naquela relação ou você não acredita. O cara não te respondeu, você já vai pirar. Aonde ele estava? Ele falou que então é muito louco, assim. E eu vejo que profissões, sonhos é de um ser humano. É seu, é seu, é seu, é seu. É muito louco quando a gente tem um sonho e a pessoa entra na nossa vida numa relação e quer criar esse sonho. Nossa, para me sentar aqui nesse sofá eu caminhei muito, Gabriel. Não foi tão fácil. Então é muito fácil você ter uma relação e usar o crachá. Oi, sou casada com ela. Sou esposa dela, sou isso, sou É. aquilo, sabe? E aí quando você tem um cara que tudo o mais louco da minha relação com o Kaique é que tudo pra ele era muito: vamos numa festa". Isso é legal, né, não entende nada. Aí do nada mandava uma mensagem: "Nossa, que legal, mas eu acho melhor a gente ir embora", sabe? E aí era isso que eu queria ouvir. Eu ia ficar louca se ele falasse: "Caramba, que festa maneira, vamos ficar mais um pouco". Que E aí é isso. Então, assim, eu faço vídeo com o Kaique, às vezes, eu vejo que ele faz porque ele gosta e tem dias que ele não quer fazer. Uhum. E aí eu tenho uma mania, um modo carinhoso de chamar ele de Zé Breguinha, que eu acho muito louco quando eu falo: deixa eu ver essa roupa aí, Zé Breguinha". Quando aparece eu falo: "Poxa, pelo amor de Deus, vamos pensar um pouco". Então, isso é um modo carinhoso, mas eu vejo que pra ele tanto faz como tanto fez. Ele começou a entender que ele nunca foi casado com a Pepita. Ele é casado com a Priscila, que é mãe do Antônio, que construiu uma família. Então isso pra mim é muito legal. Quando eu conquisto uma coisa, eu vejo que é atitude de fã, de querer me ver sim. ali, de querer estar comigo ali. Não é uma coisa pra ele como um troféu. Não, minha esposa.
mãe do meu filho, não. Então, quando eu falei isso, de repente você em casa pode falar, mas eu acho, você pode achar o que você quiser. Eu tô falando da minha relação, Semelina. Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente entender o outro. Um relacionamento, eu sempre vou pontuar, como eu pontuo com as minhas amigas, não é brincar de casinha de boneca. Vamos botar essa cortina que combina com essas almofadas? Não. É entender o outro. Se o outro quiser falar assim, eu quero ser um digital influencer, o que você acha disso? É o teu sonho, vai lá, boa sorte. Não é ele esperar que você vai fazer ele ficar famoso. Sim, não é esperar que claro. você vai fazer ele conhecer a fulana e a Bertana. Então, quando a gente se envolve com pessoas que não tem nada a ver, quando você leva no ambiente, você vê que a pessoa não tá entendendo nada daquilo. Sabe? Não vai ser uma pessoa que no outro dia, eu vi o artista com a calça tal, comprar uma igual. Que isso? Que isso? Que personalidade é essa? Sabe, é muito louco isso. Então, assim, relacionamento pra mim é um bagulho muito sério, assim. Eu tenho que entender. E eu sou aquariana, então eu estudo a pessoa. Eu fui falar pro Kaique que eu amava ele depois de quase 2 anos vivendo junto, sabe? Ele dava 2 minutos, ele, te amo, te amo, te amo, te amo. Falei, nossa, que espírito infantil, jovem, vamos crescer. Sabe? E isso pra mim me fez, eu acho que a gente ter essa relação assim muito boa assim. No início, as pessoas massacravam muito ele. Você tá com ela por causa de interesse, você é isso. Porque o Kaique morava numa Pepita, comunidade também é uma aqui. coisa de você... Você sabia, eu acho, que isso poderia acontecer. E você Sim. pegando uma pessoa de um outro universo, talvez você conseguisse proteger mais essa pessoa do que se você pegasse alguém muito Ou então, eu exposto digo, já. proteger, eu de repente ia mostrar que de repente a vida dele em alguns momentos era melhor do que a minha. Sabe? Sim. Porque o outro vê a gente falando numa rede social, num programa, numa revista, numa festa, ele acha que a nossa vida é perfeita. Mas eu só falo na minha rede social o que eu quero. Quando desliga, será que eu continuo feliz ali? Então é muito louco isso. É a mesma coisa uma relação. Estamos numa festa de família, ó. Vamos demonstrar que a gente é um bom casalzão, hein? Tamo bem. Quando chega no carro, o cara não te dá nem boa noite. Chega em casa, o cara entra pra um quarto, troca de roupa e depois de meses você vai descobrir que o casal se separou. Mas meses já estavam separados. Então eu acho que a dica que eu deixo pra você que quer ter uma relação, primeiro cuide do seu psicológico. Mas Esteja pronta pra você ter uma minha relação. terapia está em Nossa. dia, tá maravilhosa. Entendeu? Mas eu não sei se ficou claro, mas o que eu quis dizer não é necessariamente que eu procuro Não, pessoas amigo, que... a gente te É. entendeu e de boa, É. sabe? Você se ver bem nessa forma, eu me vejo bem nessa Não. forma. E tá tudo É bem. porque o que eu quis dizer não é que eu procuro pessoas do meio artístico. É porque pelo fato de eu frequentar Viu? esses Ele não lugares... quer artista, ele a não tá proba- procurando ninguém. Eu vou dar um exemplo de um recorte que eu vi de uma mina preta retinta, que ela fez pós-graduação, fez doutorado, fez pós-doutorado na USP, e ela falou, cara, ela começou a ser criticada porque ela casou com um cara branco, que também era universitário, pós-doutorado, e ela falou, cara, quando eu vou me relacionar com... Quando eu voltava para os meus ambientes, das minhas raízes, a minha comunidade, os meus amigos de bairro, a mentalidade deles estava em um lugar que não é melhor ou pior do que a minha, mas era uma mentalidade da qual eu não conseguia mais compactuar. E aí as pessoas do centro universitário, que era o lugar onde eu tinha a minha ambição, que era onde eu tinha a vontade de estar, eram pessoas 99% brancos. Então, quando eu ia trocar ideia com um cara preto retinto num samba que eu gostava, tinha tantas camadas de machismo na relação dele por conta da estrutura social de que ele viveu, que era mais difícil pra mim encontrar uma pessoa preta retinta que também causasse esse interesse em mim. Então, pelo lugar de ambiente que eu frequento, pelo lugar de ambição que a pessoa tinha, que não é melhor nem pior, nem o certo ou errado, Foi como aconteceu. possibilitou que mesmo que ela quisesse se aquilombar, mesmo que ela quisesse trazer todas as pessoas, mesmo que ela fosse uma pessoa completamente letrada racialmente, se relacionasse com um homem branco. Então, quando eu digo... Foi mais nesse lugar que eu quis dizer de que a probabilidade É maior. de eu me relacionar com um artista é maior por conta disso. Por conta desses ambientes Agora, que se eu vai vejo. ser Mas bom ou não, aí mas você isso vai vai ter dar que certo ver. ou não, Não, Aí e você vê. assim, e pra você que tá assistindo o programa, entenda que a gente não tá aqui pra mudar o pensamento de ninguém. Claro. E você que de repente tem um amigo que fez faculdade, você não fez a faculdade, tenha isso como um trampolim e um espelho pra você entender que se Claro. teu amigo conseguiu, você conseguir também. Com certeza, Ou por você não favor. perca o seu tempo falando assim, saiu do bairro e ficou metida, hein?
ficou famoso, ficou besta. Não é Hum, isso. hum, A nossa profissão, nossos sonhos leva a gente para alguns lugares que às vezes a gente não conhecia, a gente começa a conhecer e entender. Mas não é porque eu estou aqui que eu queria estar aqui. De repente, uhum. aqui vai me trazer uma outra visão, Sim, um outro entendimento, um outro pensamento. Então, eu acho que falta, para você que está assistindo, se permita. com certeza. Deixa o medo para lá e se permita as mudanças chegarem na sua vida, que você vai entender que todo mundo consegue o que quiser. Queria pegar o gancho no que o Uhum. Gabriel Você pode falou pegar o gancho que rapidinho. você quiser. O gancho é teu. O gancho é teu. Ótimo. Porque assim, eu entendo justamente o que você está falando, Gabriel. Por exemplo, quando eu saí da USP, me impactou muito o fato de, basicamente, eu não ter amizade com pessoas negras, tá. Meu pai é negro, né, ele saiu do sertão nordestino por causa da seca, enfim, conheceu minha mãe em Minas, minha mãe é branca, mas, meu pai trabalhava sempre fora, eu via ele esporadicamente, meu irmão, a gente tem a pele bem mais clara, e eu, no meio acadêmico que eu fui trilhando, sempre foram só pessoas brancas, tá. Então, na mestrado, doutorado lá na USP, o tempo que eu fiquei lá, eu era um dos poucos, negros lá dentro da faculdade de economia. Então, quando eu saí do doutorado, eu nem tinha intenção de pesquisar questões raciais, mas ao ver que os economistas não estavam fazendo muita coisa pela causa, só estavam fazendo algum outro trabalho mais esporádico aqui, eu resolvi contribuir para a causa. Então, na hora que você contou essa história da moça, sua amiga, eu lembrei desse fato, né. Inevitavelmente, isso também vai, ditando durante muito tempo com quem você se relaciona. Até aquele momento, por exemplo, meus amigos eram predominantemente brancos, tá, por causa desse meio que eu estava. Acontece isso como sociedade, a gente tem uma sociedade muito segregada, seja socialmente, seja racialmente. Isso vai ditando as interações sociais ao longo do tempo de forma que muitas vezes as pessoas não compreendem. Esse lugar de fala, esse lugar de representatividade, nesse momento que a gente vive, eu sinto que são lugares muito sozinhos, né. Que como Uhum, a gente tá furando bolhas, como a gente tá uhum, chegando em lugares onde poucas pessoas com o mesmo corpo, o mesmo fenótipo, mesma uhum, orientação de gênero sexual que a gente, pessoas parecidas com nós alcança, a gente uhum. fica meio que sozinho por muito tempo, né. Sim, E a gente tenta resgatar, a gente vai, a gente tá ali com os nossos amigos, a gente aquilomba no que é possível, a gente faz o que é possível, mas muitas das vezes a gente uhum, tem esse lugar de pertencer e ao mesmo tempo não pertencer, né. Você tá ali num lugar, mas ao mesmo exatamente, tempo os seus, da onde você se sente à vontade, não necessariamente, exatamente, você está exatamente. 100%. Meus pais, por exemplo, são de origem bem desfavorecida, né, minha mãe é empregada doméstica, meu pai mal sabe, assinar o próprio nome. Quando eu falei que para eles que eu ia escrever para a Folha, virar colunista, eles não sabiam o que que era a Folha de São Paulo, eles não sabiam o que que era economia, não sabiam o que que era a USP. A interação que eu tenho com meus pais é muito diferente que eu tenho com meus amigos da USP. E tudo bem, faz parte, Uhum. Uhum. entendeu? Só vivendo para entender o que que é. E muita gente não entende isso porque tá tão isolada naquela bolha, Claro. naquela vivência, é o que você comentou. É. A partir do momento que você vai estourando essas bolhas, vai interagindo com outras pessoas, você vai compreendendo melhor essas Sim. várias realidades. Claro, por exemplo, eu que, né, sou uma menina branca e aí você falou isso, eu fiquei imaginando, meu pai já faleceu faz tempo, mas eu sempre tive o mesmo a mesma educação, sabe. Uhum, Então era uma troca muito próxima, assim, uhum, e se eu não tivesse ouvido seu relato, por exemplo, eu nunca ia imaginar que poderia existir um descolamento, né, uhum, uma solidão, na uhum. verdade, né, Sim, desse seu crescer, né, sim, em relação aos seus pais, né. sim. Uma vez me perguntaram porque eu coloco música em toda a minha coluna da Folha, tá. Minha resposta, muitas vezes choca muitas pessoas, é que, assim, eu tive uma ascensão social muito grande, né. Tipo, hoje, por exemplo, eu tô muitas vezes, com a socialite brasileira. Mas, durante todo esse período, foi um período muito solitário. Quem esteve comigo sempre todo esse momento foi a música, tá. Ai, nossa, É. caramba, que lindo isso. Sim, porque eu estudava basicamente, eu acordava 7 horas da manhã, começava a estudar e terminava 11 horas da noite, basicamente todo dia, às vezes final de semana também. Uhum. Então a música sempre me acompanhou e permitiu com que essa fase mais só
tipo, fosse preenchida de uma outra forma. Então, ao eu colocar, por exemplo, músicas nas minhas colunas, é mais uma gratidão que eu tenho com os músicos. Caramba, Olha, que que legal. E aí, coisa mas linda. assim, se tu fosse escrever uma coluna da gente aqui, que música que tu ia jogar? Uma música pro episódio de hoje. Eu tenho que pensar um pouco. Não, mas aí, o que vinha na tua cabeça, que música tu jogaria aqui pra gente? Nossa, gente. Aí eu pensei Posso pensar um pouquinho? Fala a sua. Eu pensei naquela If you like then you should put a ring on it, que a gente tá falando meio de casamento, né? De relação. Tava nessa coluna minha, Você Todas as Mulheres usou? Solteiras. Eu coloquei ela. Tá vendo? Muito bom. Agora a gente pro tem um nosso quadro, né? A gente tem um quadro pra fazer, Uhum. mas antes de anunciar o quadro, vamos lembrar pra todo mundo que tá aí assistindo a gente, que esse é um podcast da Wonder Brasil, sai episódio novo todas as terças-feiras, no Spotify, no canal do YouTube da Wonder Brasil, depois na plataforma de áudio que você preferir. Você que sempre pede pra galera interagir, dá uma bronca neles de novo. Ai, gente, estão tirando minha paciência. Olha só, é a última vez que eu vou falar. Não seguiu, não deu 5 estrelas, não deu like, não fala mais comigo. Não vem comentar, ai que linda, não. Pra cima de mim não, tá, bonito? Vai lá seguir. Bingo, comprei, mas me arrependi. Ixi. A gente vai falar algumas frases, algumas situações, e se vocês já tiverem passado por algo parecido, vocês vão marcar uma cartelinha no bingo, vocês levantam um dedinho. Tá. Aí no final das contas, quem tiver mais dedinho levantado é porque Tá. ganhou o bingo. Ai, Vou nossa, eu estragar começo com Será, uma. mesmo? Ih, eu vivo numa biblioteca. Ai, você vai arrasar. Eu começo com uma horrorosa, que é: comprou um presente caríssimo pra impressionar alguém e o relacionamento acabou logo depois. Não, Eu não. não. Também Ai, não. que bom, eu também não. Que eu sou Ufa, tão ruim não. de Esse eu me gastar senti meio mal dinheiro. se só eu tivesse feito, mas passei longe dessa. Se inscreveu em alguma academia cara, ou fez um tratamento caro pra ficar no shape, pra impressionar alguém ou pra se sentir melhor. Um tratamento caro. É. Eu fico com a parte de me sentir melhor. É, né? A gente, Eu fico com a gente parte de me mulher, sentir a gente melhor. não tem como dizer que É. nunca fez, né? nunca fiz. Não, Felipe? e eu acho que não tem como, eu vou fazer pro outro. Por que pro outro? Uma coisa que você pode fazer pra você, sabe? É. Deu vontade de cortar o cabelo, corta, deu vontade de pintar a unha, pinta, sem querer ficar nessa cobrança de o que o outro vai achar. O outro não tem que achar nada. É com você, tá em você, então tá tudo bem. Gastou dinheiro com um look pra uma ocasião que nunca aconteceu. Ai, que ódio já. Não. Comprar Eu um já. look pra uma situação Não. que não aconteceu também não. Eu não. Aí sabe o que eu fiz uma vez? Comprei um look, fiz maquiagem, cabelo. Eu cheguei no casamento, tinha sido no dia anterior. Mentira. Que isso. Você Eu entrei era num buffet, Você eu viu a não primeira conhecia chegou? ninguém, eu achei tão esquisito. Falei, cadê? Era de uma pessoa do trabalho. Eu falei, cadê o pessoal? Quando Sou não eu. ficou até a noiva Isso entrar? Não, sabe quando você chegou e já estava acontecendo? Aí você olhou pro altar e Eu falou. olhei, eu "Eita, falei, mas eu não diferente conheço ela." essas pessoas. Ai, enfim, sou eu. Comprou livros e mais livros pra impressionar alguém com conhecimento, mas acabou não lendo nenhum dos livros. É tudo contigo. É tudo contigo. Mas ele lê tudo. Você acha que ele nunca leu? Eu já comprei livro pra ler. Eu e também. ter assunto com a pessoa e nunca li. Eu também. Não, eu Você já comprei pra fez. mim ler, não comprei, sabe? Sei, mas você leu? É que eu tava interessado. Li. Ah, então tá Eu certo. tava mas interessado na pessoa, aí eu comprei o livro pra ter assunto com a pessoa, aí acabou não rolando. Não, o que acontece Imagina a pessoa é... falar, eu não conheço esse livro não, que livro é esse? Não, é que a pessoa falou, tô lendo tal livro. Eu falei, vou comprar, porque a gente vai ter assunto. Comprei o livro, Às parei de vezes falar com a também foi pessoa. pra impressionar, Gabriel. É. Nem parece que tu é É. ator, cara. Fingir, mas vai que ela faz uma pergunta que eu não sei É. responder. Tô na internet ali rapidinho. Já tentou impressionar o mozão levando num restaurante caro e se arrependeu vendo o rombo na conta? Não. Eu Ai, gosto muito assim no cachorro quente, sabe? Umas Sei. esfirra, uns acarajé, agora umas coisas assim. Então nunca levei. Então essa ninguém caiu. Não. Você, amigo. Já gastou com algum tipo de curso ou livro pra melhorar a autoestima? Algum livro de autoajuda? E continuou na mesma merda? O livro não ajudou em nada? Não. Então tu comprou o livro? Já. Olha lá, Joga, levanta o joga. dedo. Oh, Deus, acho que eu tô clareando aqui. Gastou horrores com uma produção para um evento só porque lá estariam pessoas importantes que no fim nem ligaram para você. Ai, que triste. Nossa, mas quem fez essas perguntas? Ô, meu amor. Que triste. Eu só vou sair daqui Essa eu já. arrasada. Já? Já? Ai, Gabriel, tadinho. Quer falar o nome da pessoa?
Não, Fica à vontade. eventos, assim. Não, se você quiser, você expõe ela Pode aqui, depois expor eu me aqui. entendo com ela. Não, Não é? tá tudo certo. Tá certo. Comprar louças, toalhas e coisas pra impressionar visitas imaginárias que nunca vão na sua casa porque você não gosta de decepcionar as suas possíveis Não, visitas. eles escreveram isso pra mim, né? Tipo, você comprou coisa pra Não, quando mas uma não, visita peraí. for na tua Não, casa. eu sou muito consumidora. Eu comprei, mas não esperava ninguém. Tá. Também serve. Entendeu? Você gastou ali. Ai, fui na loja e gostei, achei É. maravilhoso. Vou levar, sabe? Eu compro, Mas- penso, vou chamar as pessoas e ainda não chamo ninguém, porque eu não gosto não, de gente assim na minha também não. casa. Aí Não é pior vem na minha ainda. casa. Não vem na Boa. minha casa. Gente, eu sou minimalista Ah. e vivo numa biblioteca estudando. Não tá sendo muito justo. Você tá Não, tudo bem, ileso a tudo bem, tudo. tá É tudo tudo bem. sobre Você deu uma consumo. aula pra gente aqui, tá tudo bem, fica Ou então eu tranquilo. fui a pior, né? Fez uma super viagem pra mostrar que relaxou em grande estilo e voltou com dívidas maiores do que memórias. Essa é Ai, muito boa. gente, Eu já fiz, acho que não. As vezes que eu fiz, eu aproveitei muito, graças a Deus. Aí eu viajo com criança, duas. Às Não, vezes mas a gente gasta, a gente gasta. eu vou ter que A levantar. gente gasta. Porque Com criança, compra um a gente nego- gasta com criança com 5, muito. 6 crianças. Faz sentido. Do nada a faz criança muito quer uma sentido. bola que sobe, que tem a cara do monstro. Daqui a pouco o monstro já tá com a cara toda torta no quarto, caído, estourada. É Tal, verdade. do nada a criança quer uma bala, uma pipoca. Aí você vai. Quando tu chega que tu olha assim, o Pix, tu fala, Deus, que isso? Era só uma criança. É, acaba com a gente. Aí você já fala, vamos arrumar as coisas, vambora. Ou quando Aí você vai no reza restaurante. pro café da manhã, a criança destruiu, ó, come de tudo. Não come. Não, você leva no restaurante que você quer comer, a criança não gosta de nada do restaurante, aí você tem que sair se você come, você sai do restaurante, tem que dar outra comida pra criança. Não, ou então ela fala baixinho no teu ouvido, mãe, não tem macarrão? É? Sim. Bom, eu Você ganhou o bingo, hein? ganhei, gabaritei. Pra mim, acabou aqui, gente. Gente, olha, a gente amou, vocês foram maravilhosos, foi um papo muito gostoso. Eu saio daqui com o coração feliz de ter tido uma troca tão bonita com vocês. Eu gostei Obrigado. demais também, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, da vinda de vocês, da contribuição de vocês com o assunto. Eu amei, eu vou ser muito sincera. Eu sou muito chata pra me sentar em algum sofá ou em algum lugar. Mas eu fiquei muito feliz porque eu já consumi o programa em casa e assisti alguns cortes. Eu acho isso muito legal. E a mensagem que eu tenho pra deixar aqui é que relacionamento não é brincar. Relacionamento é você entender. Coisa de adulto. Você passar por todas as dificuldades com seu companheiro ou com a sua companheira e tá ali, no ovo, no bife, você poder trazer uma mudança para essa relação e entender que relacionamentos pode ser do jeito e da maneira, da forma que você quiser. Entendendo que você pode se respeitar, que o outro tem o direito de te respeitar e vai ser feliz, porque a vida é um sopro e muda assim de um jeito. A gente reza para dormir e ter força para levantar no país que a gente vive. Nossa! Acha. Gente, eu gostei também bastante. Eu Gostaria acredito, de eu acredito. agradecer o convite de todos vocês. Eu aprendi muito aqui. Eu, como economista, estou tentando fazer um trabalho de tirar um pouco do conhecimento da academia e levar de forma mais acessível para a população como um todo. Muito legal. Essa participação na Folha foi nesse sentido também, então agradeço demais o programa. E acho que assim, se tivesse de deixar uma mensagem que eu acho importante, é pensar um pouco mais, tanto no relacionamento quanto fora do relacionamento, sobre o valor das coisas. A gente, como sociedade, acho que perdeu muito a perspectiva do que é um valor intrínseco das coisas. Então, a gente perdeu, por exemplo, achando que valor é ter uma conta bancária alta, se perdeu achando que valor é ter 1 milhão de seguidores, 2, 3, mas o valor não está nisso, o valor está em você ter liberdade para cultivar uma vida que seja valorosa para você, em detrimento do outro, tá? Então, eu acho que essa mensagem que eu gostaria de deixar para os telespectadores, de pensar o que tem valor genuíno e intrínseco para cada um. Caraca! Tô falando que olha, ele habla. tudo. Ele habla. Essa semana não estamos nem de terapia, gente. Pode só- pular, pode desmarcar, economiza a Só vai sessão dessa viver, semana. ó, só vai viver e segue a gente aí, encaminha nos grupos, faz o seu trabalho, tá? Porque o meu eu já fiz. Até semana que vem, gente. Obrigada, tchau, Beijo. tchau. Da Wondery, esse é o Amor na Influência. Apresentação, Camila Frender e Gabriel Santana. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio
Fábio Silveira, Morgan Jones e Marsha Lewis. A produção é da Pod 360. Produtor executivo, Marcos Cherrabi, Thiago Bianco, Felipe Lobão. Direção de conteúdo, Felipe Lobão. Produção, Gabriel Obata. Assistente de produção, Laiane AG. Produtora de cast, Raquel Al. Roteiro, Leila Germano. Assistente de roteiro, Sven Biller. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Vídeo e edição, Guilherme Dias, Daniel Cardoso e Lucas Mota. Edição e engenharia de som, Tamires Pistorese. Stylish, Rafael Menezes. Maquiagem, Heitor. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Pod 360. Que ficha que é que eu tô perdida? Está na ficha, eu tô na 6. Tava doida pra tossir. Obrigada, me salvou. É. Falei, será que ninguém vai tossir aqui? Caralho.